Bom dia, povo. Sejam bem-vindos a mais uma aula de escola dominical e que a gente possa começar essa aula lembrando do versículo 151 do Salmo 119, que diz assim: Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Para que a gente possa fazer uma leitura bíblica hoje e seja edificado por essa mensagem. Bom, a gente vai falar sobre Paulo. Na verdade, se eu pudesse dar um título a essa aula de escola dominical, eu diria que ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Paulo é um homem bem conhecido, né? Nosso. Mas no livro de Atos aí, a gente observa no capítulo 9, né? A gente lê a sua conversão e logo depois de convertido, né? Paulo, que era esse perseguidor dos judeus, estava indo para Damasco, a caminho aí desses judeus convertidos ao cristianismo, dessa seita judaica que estava surgindo no primeiro século. E nesse momento em que ele ia assim com toda a fúria, porque Paulo era esse homem furioso, impetuoso, né? Lá no livro de Filipenses fala sobre isso, no capítulo 5, se não me engano, né? Segundo a lei fariseu. E segundo não sei o que lá, perseguidor da igreja. Então Paulo era esse homem impetuoso. Logo quando ele se converte, quando ele chega ali em Jerusalém, realmente a gente percebe essa tensão dele com os discípulos, e quando ele tenta se aproximar dos discípulos em Jerusalém, na verdade quem vai ajudá-lo, no capítulo 9 de Atos fala sobre isso, é o Barnabé. Olha, quando Saulo chegou a Jerusalém, capítulo 9 de Atos, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então, a fama de Paulo, de Saulo, né, ela devastava aí a sua reputação. Mas um bom amigo que estava ali, Barnabé, é que se antecipou, né, no versículo 26, 27 fala: Então Barnabé, tomando-o consigo, trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho, né, ele vira o Senhor, ele falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Barnabé tentou dar uma força, se antecipou, levou Saulo ali até os discípulos, mas realmente houve ali uma desconfiança, né, por conta da conversão, girando em torno dessa conversão de Saulo. Bom, em suma, Saulo foi parar lá em Tarso, que era a sua cidade mesmo, né? Ele foi levado pelo Espírito Santo. A gente acredita que o bom amigo aí nessa mensagem de hoje é o Espírito Santo. Ele foi quem conduziu Saulo, né, a essa transformação no seu caráter, na sua conduta, na sua vida, porque realmente ele era um homem que precisava dessas quebras e dessas transformações para viver então aquilo que Deus tinha preparado, né, para que ele vivesse, né, toda essa trajetória que a gente bem conhece no Novo Testamento. E quando ele está lá em Tarso, ele fica nessa geladeira aí, né, os discípulos colocam ele nessa geladeira, e o movimento da igreja continua acontecendo. A igreja sai de Jerusalém e vai se expandindo, né, a partir da perseguição depois da morte de Estevão. E essa mensagem chega lá em Antioquia, que é próximo a Tarso. Quando essa mensagem chega lá, os gentios que estão em Antioquia é que vão recebendo a mensagem, né, dessa nova proposta de vida que Jesus vem trazer, e essa igreja vai crescendo, vai se fortalecendo. Quando esse fenômeno chega lá no ouvido dos apóstolos, eles falam assim: a gente precisa verificar o que está acontecendo lá em Antioquia, né? Isso sempre acontecia, né? Tudo que acontecia nas redondezas chegava até os ouvidos dos apóstolos, e eles iam até lá para conferir se a coisa estava acontecendo da maneira correta. E eles enviaram para Antioquia o Barnabé, aquele amigo lá que levou Saulo diante dos discípulos, dos apóstolos. Barnabé, quando chega em Antioquia, esse homem bondoso, generoso, né, que é uma característica forte aí da personalidade de Barnabé, ele percebeu que a igreja estava crescendo e ele ficou muito feliz, porque ele viu que estava acontecendo de uma maneira bonita, saudável. Ele se lembrou de quem? De Saulo. Ele falou: preciso de ajuda aqui nessa igreja de Antioquia, eu vou até Tarso. Então ele foi até Tarso e convida esse que vai virar aí o maior escritor do Novo Testamento para ajudá-lo em Antioquia. Nesse momento ali é que é dado o pontapé inicial da missão do Paulo. E em Antioquia é onde
Aqueles que se ajuntavam ao redor da mensagem de Cristo são chamados de cristãos pela primeira vez. Não foi em Jerusalém, mas em Antioquia. Beleza, depois Paulo começa as suas viagens missionárias. E por que eu disse que ninguém vai a nenhum lugar sozinho? Porque Paulo, no Novo Testamento, são citados mais de 100 amigos e amigas de Paulo. Só na carta aos Romanos, que é a que a gente vai falar agora, antes de falar da carta, Paulo usava muito desse gênero literário, epistolar, né, das cartas enviadas. Porque era uma maneira de se aproximar das pessoas ou de chegar até elas sem ir de fato. Então, você há de convir que no primeiro século as viagens não eram tão simples quanto hoje. Ele fazia viagens a barco, né, a navio, a pé, a cavalo, mas não tinha como. Quando ele plantava uma igreja, por exemplo, Filipos, né, plantou a igreja, ele fazia outras viagens. Para ele voltar até Filipos era complicado. Então, ele enviava cartas. Essas cartas tinham um fim específico, ele conhecia o público que ia ouvir aquela mensagem. E ele sabia dos problemas que iam acontecendo, porque com certeza a igreja também se comunicava com ele. Então, era para resolver problemas, de repente, doutrinário, teológico, ou outros problemas que estavam acontecendo ali, ou mesmo para se corresponder, para trocar uma ideia com aquela igreja. Mas, geralmente, tinha um teor específico de alguma coisa que estava acontecendo ali. Paulo precisava ajudar aqueles irmãos e aquelas irmãs. A carta aos Romanos, quando Paulo escreve, é muito legal, porque ele escreve essa carta porque há muito tempo ele quer ir encontrar a igreja de Roma. A gente sabe que os romanos, eles dominavam toda aquela região no primeiro século, então eles eram um império dominador, e Roma era o coração do mundo naquela época, né? Paulo não plantou essa igreja de Roma, ele não conhecia a igreja de Roma, mas ele queria ir até os irmãos há muito tempo. Pela carta ele fala assim, Deus é minha testemunha, que eu quero ter com vocês, mas eu não estou conseguindo, né? Então, uma das coisas que Paulo diz ali na carta é que ele quer encontrar o pessoal de Roma para também, dentre outras coisas, pedir ajuda, porque ele precisava chegar até a Espanha, que eram os confins da terra ali para Paulo, né? Muita coisa do nosso globo terrestre não havia sido descoberta, então ele queria chegar até os confins da terra, que era a Espanha, precisava da ajuda de Roma. Só que você percebe que parece até que Paulo escreve essa carta dentro de uma universidade britânica ou uma universidade muito famosa, lá Oxford, de tanta eloquência, né? Ele gasta vocabulário, ele gasta dicionário naquela carta aos Romanos. E para resolver um problema que estava acontecendo ali entre judeus e gentios cristãos, que desde a época em que os judeus tinham sido expulsos por Cláudio, quando voltaram, os gentios é que dominavam então a igreja ali em Roma. E houve esse conflito quando os judeus retornaram, né? Caramba, e agora os gentios estão dominando a igreja? Como que vai acontecer isso? Eles estavam tendo um conflito muito grande. Paulo também escreve para resolver isso. Mas no último capítulo aos Romanos, ele vai fazer a saudação, né? E nessa saudação ele cita o nome de... Deixa eu abrir aqui os Romanos, né? Ele vai citando o nome de vários amigos, mais de 30 ele cita nessa carta. Então, dá para a gente perceber que ele realmente contava com a ajuda de muitas pessoas. E a primeira que ele fala, que eu só vou citar essa, que é Febe, ele fala assim, recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Então ele vem tratando da Febe como uma pessoa que hospedou, que cuidou dele e de outros irmãos e irmãs. Então ele está legitimando essa irmã, né, essa pessoa, Febe, para que seja bem recebida. E é muito legal, quando a gente fala dessas amizades que Paulo teve, né, desses inúmeros amigos, quem legitima mesmo o nosso ministério, nossa missão, são os nossos amigos. As pessoas, a gente pode ser santo e santa para quem está longe, a gente pode dizer um monte de coisa, a gente pode pregar bem, falar bonito, mas quem legitima a nossa jornada são os nossos amigos fiéis, que caminham dia após dia, sabe? Opa, Isabela realmente é essa pessoa, e o Isabela, ó, não é essa pessoa. Então, os amigos leais não servem só para nos sustentar, mas para legitimar a mensagem que a gente carrega. E aí, na carta a Timóteo também, de 1 Timóteo, né? 1 de Timóteo, 2 de Timóteo, no capítulo 1, versículo 15, ele vem, 15, 16 e 17, ele cita Onesíforo, esse nome lindíssimo, que é um grande amigo que ajudou Paulo a respirar no momento de crise, quando ele estava preso num calabouço romano. Então, ele cita essas pessoas
que participaram da sua vida, que acolheram a sua alma, que o ajudaram a respirar, que deram a mão, né, que estiveram com ele durante toda a sua jornada, que a gente possa pensar nisso que aconteceu com Paulo, né, para que nós possamos também viver a nossa jornada pensando que, refletindo sobre a importância de caminharmos com amigos e jamais solitários, para que esses amigos nos acolham, mas principalmente legitimem a nossa conduta e a verdade que carregamos em nós, tá bom? Que o domingo seja maravilhoso. Até a próxima. Beijo.